Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série de certificação. Nesse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou tentar responder algumas perguntas que foram enviadas nos comentários. São perguntas que têm relação com a minha carreira, o meu histórico como programador, qual foi o impacto das certificações na minha carreira. Então eu vou tentar condensar essas respostas e tentar responder numa ordem cronológica. Vou dividir em duas partes. Primeiro, a motivação de tirar certificações e um pouco da minha história como programador. E depois, o impacto que as certificações tiveram ou não na minha carreira. Então, primeiro, eu quero deixar um agradecimento ao Paulo que me enviou essas perguntas. Espero que eu consiga responder todas elas nesse vídeo. Se ficar alguma coisa de fora, comentem e depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre algum ponto. Então, inicialmente, eu comecei a minha carreira de programador. Ainda estava na faculdade, eu sou formado em Sistema de Informação pelo Instituto Federal do Crato. E durante a minha graduação eu comecei a trabalhar já como programador. Naquela época eu trabalhava como programador Delphi, ainda não era como programador Java. O Java veio um pouco depois. Ainda no meu primeiro trabalho eu comecei a desenvolver um aplicativo para Android com Java. E também tinha alguns side projects com Java, Java Enterprise Edition. E era essa um pouco da minha experiência com Java até então. Depois desse meu primeiro emprego eu fui trabalhar como servidor público. Eu passei no concurso da Universidade Federal do Cariri e foi lá que eu tive realmente a primeira, talvez uma experiência maior, né, programando em Java e utilizando o Java no dia a dia. Era o Java Enterprise Edition, ainda versões anteriores, não era tão atual. E durante esses anos que eu passei na universidade, eu comecei a ter um desejo de ter outras experiências, né, profissionais e talvez fora do país. E para conseguir isso, eu achava que eu tinha que primeiro demonstrar a minha capacidade técnica, né, de alguma forma, e as certificações pareceram uma boa forma de demonstrar isso, ou pelo menos uma forma muito prática de demonstrar que eu conhecia a linguagem com que eu trabalhava. Então daí vem a primeira motivação, né, de tirar as certificações, ou seja, era conseguir um emprego fora do país e uma forma de demonstrar que eu conhecia o stack que eu trabalhava. Então eu comecei a me preparar para as certificações. Primeiro a certificação Java 8, a certificação naquela época era dividida em duas partes, né? A primeira Associate, aliás, em dois níveis, primeiro o nível Associate, depois o nível Professional. A certificação Professional tinha como pré-requisito a certificação Associate, então por isso eu tenho mais de uma certificação, né? Inicialmente porque eu queria chegar no nível Professional, que é uma certificação mais difícil, com mais conteúdo, e que tinha a certificação Associate como pré-requisito. Então me preparei para tirar a certificação Associate, é uma certificação mais simples. Depois me preparei cerca de um ano para tirar a certificação Professional. Isso pode variar de acordo com o tempo que você tem disponível para se preparar, né, para a prova. E depois dessas duas certificações, eu me sentia talvez um pouco mais preparado para tentar vagas fora do país. Ainda não totalmente preparado, né? Durante esse período também estive estudando inglês, porque se queria uma vaga fora do país, o inglês acaba por ser um pouco fundamental. Então, e mais recentemente eu também atualizei a certificação para o Java 11, já foi durante a pandemia, foi uma experiência diferente, eu não tive que ir para o test center, fiz a prova da minha casa, e a motivação de tirar a certificação 11 foi mais para atualizar, né, a certificação. A certificação em Java não tem necessariamente uma validade, né? Você se certifica numa versão Java, mas não tem uma data de expiração a certificação. Mas ainda assim eu queria atualizar um pouco, né, entender um pouco mais do que é que foi adicionado, principalmente no Java 9, que trouxe o sistema de módulos e outras coisas assim. Então daí eu decidi tirar essa nova certificação, a certificação Java 11, me preparei por menos tempo, né? Aproveitei o que funcionou para mim durante esse processo de certificação e acabei por atualizar essa versão. E agora entrando na segunda parte, né, que seria o impacto das certificações na carreira, eu acho que a certificação te proporciona um crescimento técnico, obviamente, né, porque você vai aprender muito mais da linguagem que você trabalha, né? Eu estou falando especificamente de certificações de linguagem, né? São as certificações que eu tenho, certificação Java. Não posso falar de outras certificações, mas no geral eu acho que as certificações te dão um conhecimento mais sólido naquela ferramenta, né? Ou naquela tecnologia. E obviamente isso vai te dar um crescimento
técnico maior. E quando eu tirei a certificação, eu trabalhava no serviço público, né? Então a questão salarial não se alterou, ou seja, para o serviço público, a progressão na carreira tem mais relação com títulos acadêmicos do que com certificações, como certificação em tecnologia, certificação Java, ou LPI, ou coisas desse gênero. Talvez a universidade nem soubesse que eu era um profissional certificado. Então, imediatamente, a certificação não me deu nenhum ganho de capital. Talvez indiretamente, se a gente for pensar sim, porque depois das certificações eu consegui sair do país, hoje moro em Portugal, e acredito que as certificações ajudaram sim indiretamente nessa mudança, né? Principalmente porque você vai passar por várias entrevistas, né? Independente de sair do país ou não. E nas entrevistas técnicas eu sentia que eu ia melhor, principalmente quando o assunto era Java, porque eu tinha um conhecimento que veio através da certificação. Quando eu digo um conhecimento que veio através da certificação, no fundo o que eu quero dizer é que o processo de certificação vai te ensinar muita coisa, né? Vai te ensinar a estudar, vai te ensinar a preparar e, consequentemente, você vai acabar absorvendo algum conhecimento de tudo aquilo que você estudou, né? A certificação também traz alguns assuntos que nem sempre são tão práticos, né, de se utilizar. Por exemplo, uma parte da certificação é sobre multithread, concorrência, fork join framework, que são técnicas ou APIs que nem sempre são utilizadas no dia a dia, né? Ter esse conhecimento é importante, obviamente. Se você não utiliza isso diariamente, isso acaba por ficar um pouco esquecido, né? Mas, no geral, a certificação vai trazer muito conhecimento, né? A certificação Java 8 tinha, por exemplo, um pouco de padrões de projeto, como Builder e coisas assim. Ou seja, são conhecimentos que são relevantes e que podem ser reutilizados em outras situações. E eu acredito que o crescimento monetário, né, o crescimento salarial, ele caminha lado a lado com o crescimento técnico. Então, se você tem um crescimento técnico, você vai ter, obviamente, um crescimento salarial. Obviamente, isso também depende do local que você está inserido, né? Como eu estava no serviço público, isso não se refletiu inicialmente. Mas no setor privado, à medida que você vai aprendendo melhor o seu stack, tendo um conhecimento maior sobre as suas ferramentas, tendo mais responsabilidade e aprendendo mais, eu acho que é natural que o crescimento salarial acompanhe o crescimento técnico. Então, eu acho que isso é um impacto positivo, né? Outra pergunta que foi mencionada era como é que as pessoas me viam, como é que o mercado me via. Eu não acho que teve uma alteração muito significante no mercado. O que eu quero dizer é que os profissionais de tecnologia, eles já são escassos por natureza, né? Então, à medida que o tempo passa, você se torna mais relevante simplesmente porque o tempo passou, né? Existe uma expectativa que um profissional com 5 anos de experiência, 6 anos de experiência, seja um profissional que passou por mais problemas e que tem um conhecimento que é relevante para a empresa ou para qualquer equipe. Então, de uma forma geral, o mercado sempre olha bem para as certificações, mas as certificações não são algo realmente obrigatório de se ter, né? Pelo contrário, eu acho que o que é obrigatório é a experiência, né? E adquirir esse conhecimento e experiência pode ser feito de outras formas e não só através da certificação. Quanto à equipe que eu trabalhei, principalmente na universidade e equipes depois, quando as pessoas sabem que você é certificado, elas esperam que você tenha a resposta para algumas perguntas muito específicas, né? O que é bom porque geralmente você vai saber responder a algumas perguntas e questões mais específicas do Java, por exemplo, mas também vai ter momentos que você não vai ter a resposta para aquilo, né? Vai ter uma base de conhecimento que vai te ajudar a chegar na resposta, né? E isso é uma boa oportunidade para um crescimento mútuo, né? E troca de experiências e conhecimento dentro da equipe. E eu acho que isso é o que faz um profissional também ser mais valioso e também é um papel de um profissional mais sênior, é mentorar a equipe, é ajudar as pessoas e, obviamente, aprender com a equipe também. Então, eu acho que sim, a certificação valeu a pena, né? Me ajudou a sair do país, mesmo que indiretamente. Não acho que a certificação é obrigatória, como eu já falei, mas acho que ter a certificação me ajudou a estar preparado, a estar melhor preparado para esse momento. E também acredito que um dos investimentos que eu fiz
além da certificação, foi investir um pouco no inglês e ganhar um nível de fluência. E certamente acho que esse investimento também teve um retorno, talvez até maior do que a certificação. Então, de uma forma geral, foram várias perguntas, eu espero que esse vídeo consiga responder algumas delas. Queria também deixar uma recomendação para verem um livro, Effective Java, é um livro que foca somente em Java, né? O título é bem explicativo. Acho que é um livro para se ler depois de já ter um pouco de experiência com Java, para entender o que está ali. Esse livro também vai ajudar a consolidar os conhecimentos de Java e também para a certificação. Não é um material obrigatório, mas gostaria de deixar essa recomendação. Agradeço pelos comentários, pelas dúvidas. Se tiverem mais alguma dúvida, algo específico que eu possa ajudar, mandem para mim, deixem aqui no comentário. Eu espero que esse vídeo que ajudem vocês nessa jornada. Obrigado, até a próxima. Tchau.